Dá pra ver agora. Poxa, é tão mais alto do que qualquer coisa em volta. É uma grande montanha. O Monte Ararat é um perfeito vulcão, com 5.100 metros de altura. Vendo-o, eu pensei, com toda certeza esse foi o primeiro lugar que emergiu após o dilúvio. Embora estejamos indo em direção a um passado distante, o Ararat ainda faz parte do presente. Há centenas de websites tentando seguir a trilha para encontrar a Arca de Noé. Então disse que a história foi contada. As pessoas têm tentado descobrir o que aconteceu com a Arca. Então se eu digitar Arca de Noé e buscar... Puxa, olha só quanta coisa aparece. Aqui temos uma lista de umas 20 pessoas. Parece que Marco Polo esteve aqui em 1254. Em 1917, o czar Nicolau liderou uma expedição. Eles dizem que a filha dele, Anastácia, na verdade usou um colar da época da Arca. E parece que todas essas fotos foram tiradas nos anos 50. E depois há uma de 1977. Parece que Jimmy Carter sobrevoou a montanha a caminho de seu encontro com o Shah do Irã. Hoje, o Monte Ararat continua a intrigar. Mas os turcos fecharam oficialmente a montanha. Em parte por causa dos conflitos com o Irã. Mas não oficialmente. Me disseram que se eu quisesse pôr meus pés na montanha com um pouco de segurança, eu deveria ir ver um homem curdo, que é o guardião não oficial da montanha. Dizem que ele sabia como fazer essas coisas. Mas hoje, ele está em um casamento. Antes de poder me encontrar com ele, me disseram que eu deveria dançar. O Ararat é tão importante para os curdos que vivem aqui que eles fazem questão que seus casamentos sejam celebrados na presença da montanha. O homem do mistério finalmente aparece. Ele não me disse o nome dele. É conhecido apenas como Paraquedas. Ele não confirmou os boatos de que teria encontrado a Arca de Noé, nem falou sobre o Monte Ararat. Mas falaria, ele disse, se eu pagasse. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio invadiram a terra. Todas as criaturas viventes entraram na arca em pares, macho e fêmea, conforme o Senhor tinha ordenado. Durou o dilúvio 40 dias e as águas tiveram a terra coberta 150 dias. O Paraquedas conseguiu uma caravana para nos levar ao seu vilarejo, na metade do caminho montanha acima, onde eu esperava que ele finalmente me falasse sobre a arca. Enquanto caminhávamos, eu ponderava sobre os mistérios da história. Para pessoas que não entendiam muito da Bíblia, de onde veio toda aquela água? De vulcões submersos? De geleiras derretidas? E como Noé construiu uma arca tão grande? Um teólogo sugere que, para seguir o plano de Deus, Noé teria precisado de 3.700 mamíferos, 8.600 aves e 6.300 répteis. Então, como uma família e todos esses animais couberam dentro de um barco? Quanto aos animais, um estudo concluiu que aves e roedores teriam ficado na parte de cima, leões e tigres em um dos lados do segundo deck, hipopótamos e rinocerontes na terceira parte, elefantes e girafas no meio, e o deck do fundo teria ficado vazio porque durante seu ano na arca, os animais geraram 600 toneladas de excrementos. Na minha cabeça, é fácil descartar a ideia de que um barco de madeira pudesse ter sobrevivido milhares de anos. Mas agora que estou aqui, não pude resistir ao romance da busca, que pode ser sobre o que o Paraquedas estava falando.
Ele disse que durante uma escalada pela face norte, alguns anos antes, ele encontrou um pedaço de madeira de 5.000 anos e que era parte da Arca de Noé. Numa de nossas paradas, eu tentei saber mais. Então, primeiro, onde estava a madeira que você encontrou? Não é preciso dizer às pessoas. Mas você acredita que o que encontrou indica que a arca está nessa montanha? Sim. Você me levaria até lá? Não. Vai me mostrar alguma foto? Não. Então acho que não acredito em você. Você não precisa acreditar. Mas se acreditar, acredite em seus sentimentos. Estamos na metade da montanha. Se eu não quiser te mostrar, será impossível. Nossa conversa me deixou nervoso. As chances de que aquele homem tenha encontrado os restos da verdadeira Arca de Noé pareciam remotas. Além disso, como guardião não oficial da montanha, ele tinha um grande interesse em criar um turismo aqui. Naquela noite, fomos convidados para ouvir um cantor recontar as lendas locais da montanha. O que você sabe sobre a Arca de Noé? Como nossos ancestrais nos contaram, quando Noé estava construindo a arca, as pessoas riram dele. Nossos ancestrais contaram que Noé foi para o topo da montanha. Então foi isso que aconteceu com Noé há 5.000 anos. Me diga, você acha que o espírito de Noé ainda vive nessa montanha? Tenho certeza de que foi nessa montanha, porque eles encontraram evidências do que dizem ser um navio. Então, mesmo não tendo encontrado a arca nessa montanha, ainda assim eu devo acreditar em Noé. Eu acredito. A evidência me faz acreditar que a Arca de Noé está nessa montanha. Quanto mais tempo eu passava no Monte Arará, mais eu percebia que todo o meu relacionamento com a Bíblia estava mudando. Eu me vejo como uma pessoa racional. E, sob muitos pontos de vista, minhas perguntas científicas me levaram a essa busca. Foi aqui mesmo que a arca veio parar? Como Moisés dividiu o Mar Vermelho? Mas agora que eu estou aqui, começando a perceber que a ciência não pode responder a muitas dessas perguntas, mesmo não tendo encontrado nenhum pedaço da arca, e mesmo se eu pudesse provar que ela tem 5.000 anos, e mesmo se eu encontrasse um pedaço da madeira que dissesse Noé me fez, ainda assim eu não conseguiria provar que Deus mandou que Noé a construísse. Tá, então eu fiquei no mesmo lugar. É difícil sair do conforto que a ciência pode proporcionar. Mas se eu desistir agora, então o que estou procurando? O Gênesis, capítulo 8, diz que depois do dilúvio, Noé edificou um altar para Deus. Não amaldiçoarei mais a terra por causa dos homens, disse Deus. Então o Senhor disse em seu coração: não amaldiçoarei mais a terra por causa dos homens. Ver-se-ão sempre as sementes, as searas, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite, sucedendo um ao outro todo o tempo que a terra durar. E Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus também disse: eis que vou fazer uma aliança convosco e com a vossa posteridade e com seus descendentes. Depois de Noé, a Bíblia vai em uma nova direção. Em direção à família que dominará a história nos 2.000 anos seguintes. Fomos para sudoeste, atravessando a fronteira da Turquia em direção à fronteira com a Síria. Nosso destino era a cidade de Sanliurfa. Durante 10 gerações, os descendentes de Noé se multiplicaram, diz a Bíblia, indo para o noroeste através da Mesopotâmia. Algumas tradições sugerem que eles podem ter ficado em Sanliurfa.
Hoje, Sanliurfa é uma cidade de fronteira repleta de lugares para os viajantes descansarem e refazerem o espírito. Muitos desses viajantes vêm aqui porque eles acreditam que Sanliurfa está conectada com uma das figuras mais importantes da Bíblia. A primeira experiência de Deus com humanos desapontou o nosso Senhor. Ele expulsa Adão e Eva do Éden, destrói a humanidade com o dilúvio, mas agora, no capítulo 11 do Gênesis, ele encontra um novo parceiro. Ele ficará conhecido como Abraão. A primeira vez que ouvimos falar em Abraão na Bíblia é quando ele já está com 75 anos de idade e está casado com Sara, mas eles não têm filhos. O livro do Gênesis não fala nada sobre a vida deles antes, mas a lenda islâmica sugere que Abraão nasceu aqui em Sanliurfa. No centro da cidade, uma porta que leva a uma caverna marca o suposto local de seu nascimento. Abraão é considerado o patriarca dos judeus, cristãos e muçulmanos. E a linhagem ancestral de todas essas religiões está ligada a ele. Ele é reverenciado porque foi a primeira pessoa a acreditar no monoteísmo, ou seja, o poder de um único e invisível Deus. Os muçulmanos mencionam o profeta Abraão 5 vezes por dia em preces diárias. Eles o chamam de amigo de Deus. Como a Bíblia não nos fala nada sobre a história de Abraão quando menino, várias lendas surgiram com o passar dos séculos, principalmente sobre como a fé de um jovem foi testada e sobreviveu ainda mais forte. E uma versão islâmica de uma dessas histórias está bem aqui, nesta mesquita. Ouvimos a história antiga contada pelo guardião do Largo das Carpas. Um dia pegaram o jovem Abraão atirando pedras nos ídolos cultuados pelo rei. Ele explica ao rei que adorar aqueles ídolos não está certo, porque há apenas um Deus para todos. O rei fica tão bravo que joga Abraão em uma fogueira. Mas então Deus faz mágica e transforma as chamas em água e a lenha em peixes. E foi assim que Abraão foi resgatado por Deus. Dizem que as carpas daqui são descendentes das carpas dessa história. E diz a lenda que se você comer uma delas, você ficará cego. Um destino que supostamente se abateu sobre 2 soldados no ano de 1989. Voltaremos a seguir com Os Caminhos da Bíblia. Nat Geo. Fomos viajando mais 45 quilômetros a sudoeste de Sanliurfa até chegar em Harã. Este é o lugar de uma das passagens mais famosas da Bíblia. O lugar em que Deus fala com Abraão. Eles chegaram a Harã e se estabeleceram ali. E o Senhor disse a Abraão: sai da casa de teu pai e vem para a terra que eu te mostrarei. Eu te farei pai de um grande povo e te abençoarei. Farei teu nome célebre. Uma das cidades mais antigas da Terra, Harã foi abandonada na época das Cruzadas. No início do século XX, o local foi redescoberto. Esta é uma mesquita medieval. Esse lugar foi descoberto por Lawrence da Arábia quando ele ainda estava em Oxford. É, quando ele era jovem. Harã era uma metrópole grande e em desenvolvimento. Ela ficava em um importante cruzamento no Antigo Mundo. Estudiosos concordam que Abraão deve ter vivido há 4.000 anos. Pode ter sido a seca ou outras épocas difíceis os motivos que fizeram Abraão e sua família atravessarem o deserto até chegarem em Harã, onde se estabeleceram. Já era uma cidade estabelecida quando Abraão veio para cá? Ah, sim. Muito antes dele vir para cá e continuou por muito tempo depois dele. Olha ali. Era uma cidade enorme que cobria toda essa área até aquele monte. O vilarejo perto dali parecia congelado no tempo. Essas choupanas feitas de tijolos foram construídas séculos atrás. Dentro de uma das casas, encontramos um cantor local, cego desde o nascimento, que escreveu um tributo especial a Abraão.
Ele canta sobre a crença de Abraão em Deus, no Deus único que criou o mundo. Para ele, a herança de Abraão estará sempre conectada a esta terra. Eu também estava começando a sentir essa incrível atração pela paisagem, esse sentimento de conexão profunda com a terra. Sempre me senti ligado ao lugar onde eu nasci. Eu sempre fui um viajante, ia de um lugar para o outro, mas sempre voltava. Era como se preso a um elástico. Agora eu sinto que esse cordão se prendeu a outro lugar. É como se tivesse encontrado um lar que nunca conheci, mas sempre procurei. E quando voltei para a Bíblia, percebi que Adão em hebraico quer dizer terra. E Deus disse, tu vieste do pó e ao pó retornarás. Com essas palavras, a Bíblia parece estar dizendo que viemos desses lugares, que somos feitos desses lugares e que carregamos esses lugares conosco. Abraão estava vivendo em Harã quando Deus, no Gênesis 12, de repente, sem aviso, faz a ele uma oferta extraordinária. Quando eu era garoto, aprendi essa passagem da Bíblia para o meu bar mitzvah. Aqui, agora, ela se tornou viva. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da casa de teu pai e vem para a terra que eu te mostrarei. Eu te farei pai de um grande povo e te abençoarei, farei teu nome célebre. O que sempre me espantou sobre essa parte da Bíblia é que Deus não se apresenta. Não é como ele fez com Moisés, que ouve a voz de Deus na sarça ardente e diz apenas vai e Abraão vai. Por quê? A Bíblia não explica isso. Mas o importante é notar que Abraão não tem dúvida. A voz de Deus era poderosa para ele. Ele tinha fé. A Bíblia não diz exatamente como Abraão chegou à Terra Prometida, viajando com sua mulher Sara e outros parentes. Mas com toda certeza eles passaram por uma das rotas mais antigas de comércio. A Avner e eu fizemos o trajeto de trem. A jornada de Abraão marca o fim da fase da Bíblia que acontece na Mesopotâmia. Ao obedecer às ordens de Deus indo em frente, Abraão estava deixando uma área que era o centro da civilização e indo para um lugar que só estava começando a surgir. Ele estava deixando a Mesopotâmia e a riqueza de seus rios, as águas que nutriram seus ancestrais. Nesse novo lugar, não será o poder da água que guiará seu destino, será a sua crença em um só Deus. E este é o começo de um ciclo totalmente novo na Bíblia. Estou começando a ver um padrão na história, quase como a criação, a destruição e a recriação. Deus cria o mundo e então, quando Adão e Eva o desapontam, ele o destrói e começa tudo de novo. Com Noé, ele destrói o mundo novamente e depois recomeça. Mas agora, com Abraão, ele o manda para longe da Mesopotâmia. É como se ele a tivesse destruído. Mas quando ele diz a Abraão que ele se tornará o líder de uma grande nação, isso é quase como se Deus dividisse sua criação com Abraão. E eles caminham, os dois juntos, lado a lado, para dentro dessa nova parte da história. Quanto mais seguíamos a trilha feita por Abraão, mais a história se tornava viva. De Ur até chegar a Harã foi uma rota bem estabelecida. Agora ele terá que fazer seu próprio caminho. Esta é a Turquia de hoje, descendo essa parte até Israel. Sabemos que caminho ele tomou? Bom, a Bíblia não diz nada sobre isso. Só diz que Arão chegou em Israel e depois, imediatamente, Abraão já está na Terra Prometida, em Israel. Poxa, mas isso é incrível. Olha, o capítulo 12 do Gênesis diz: Abraão pegou sua esposa e foi para a terra de Canaã. E na próxima frase, não estamos nem próximo do versículo ainda, a Bíblia diz: quando eles chegaram na terra de Canaã, a Bíblia não parece se importar com o local para onde eles foram. Pela Bíblia, não é possível saber para onde eles foram, mas isso, na verdade, não importa tanto. Então, quando olhamos para o quadro como um todo, aqui temos a Mesopotâmia, o grande império, o Egito fica aqui, uma grande potência. O Egito vem e tenta controlar a Terra Prometida durante um tempo. A Mesopotâmia vem e os afasta, indo e voltando. Então chega um momento em que Deus quer prometer essa terra, ou alguma terra para Abraão. Ele escolhe essa terra porque essa terra está ocupada. Ela tem um império. Essa terra está ocupada. Ela tem um império.
Ele escolhe essa terra porque ela é o único lugar onde poderia se esperar que Abraão tivesse o controle de alguma forma. Também é a única área na região onde não há uma fé muito estabelecida e deuses próprios. Sendo assim, é um lugar novo que poderá ser restabelecido. Pela primeira vez desde que começamos, eu senti uma sensação de contentamento e paz. Não era só o que eu estava aprendendo sobre a história da Bíblia. A paisagem também estava começando a me dar respostas. Respostas para minhas buscas interiores que eu nem sequer havia identificado. Eu percebi que algumas jornadas nós escolhemos, outras nos escolhem. A terra de Canaã, a terra prometida. Há 4.000 anos era um lugar verde, com árvores, campos, trigo e colheitas. Como pastor nômade, Abraão teria se estabelecido fora das grandes cidades, perto da fronteira com o deserto, como essas colinas de Jerusalém. Para onde estávamos indo para um encontro com um velho amigo de Avner, o famoso arqueólogo Gabi Barkay. Eu perguntei a Gabi como seria essa terra há 4.000 anos, no tempo em que Abraão viveu por aqui. Foi um período rico em dados históricos. Sua riqueza abrange trabalhos de arte, construção urbana. Temos fortificações enormes, mas se este foi um período que Abraão testemunhou, eu não sei, porque não estava lá. E Abraão tomou Sara e Lote, seu sobrinho, filho de seu irmão, e todos os seus bens. Com as pessoas de que eles tinham aumentado suas famílias em Harã, e foram para Canaã. Depois que Abraão chegou à terra prometida, ou Canaã, a fome o força a fugir para o Egito. Lá ele fica rico e volta para Canaã, onde se torna um líder poderoso, um guerreiro, um negociante. Mesmo assim, apesar de todo o sucesso, ainda tem uma coisa faltando na vida de Abraão. Ó Senhor, pede Abraão, o que me deste tu? Eu morrerei sem filhos. Com 85 anos de idade, Abraão ainda não tem o filho que Deus havia lhe prometido há tanto tempo. A esposa dele, Sara, já estava com 75 anos e achava que era estéril. Seguindo os costumes locais, ela oferece sua escrava Agar a Abraão para que juntos eles tenham um filho. Logo nasce a criança. Seu nome é Ismael. Mas então a história fica ainda mais complicada. No capítulo 18 do Gênesis, Deus fez uma visita especial a Abraão sob o disfarce de 3 homens. Seguindo a tradição dos beduínos, Abraão ordena que seja preparada uma refeição. Ele diz a Sara: amassa depressa 3 medidas da mais pura farinha e faze cozer uns pães debaixo da cinza. Como recompensa, Deus diz a Abraão que Sara logo lhe dará um filho. Ela diz: agora que estou velha e meu marido tão avançado em anos. Logo, Sara dá à luz a um filho. O nome dele é Isaque. Agora, Abraão tem 2 filhos. Sara fica com ciúmes. Ela obriga Abraão a expulsar Ismael e Agar para o deserto. Mas não antes de Deus prometer que Ismael se tornará o líder de uma grande nação. Quanto a Isaac, Deus terá um plano mais desafiante para ele. Então deixa eu perguntar diretamente. A história de Abraão é verdade ou mito? É como a receita para um bolo. Uma certa quantidade de mito, várias colheres são história verdadeira. Outras colheres adicionadas são anacronismo.
A questão é qual é a porcentagem desses ingredientes, qual é o peso específico de cada um desses ingredientes e mostrados a nós pelo livro do Gênesis. Há pessoas que descartam a história toda. Como não temos o cartão de visitas do Sr. Abrão, não o encontramos na lista telefônica da cidade de onde ele veio, então para nós ele é um mito? Eu acho que não. Abrão se estabeleceu na terra de Canaã, e Lote se estabeleceu nas cidades do Planalto e montou sua tenda na cidade de Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram pecadores contra o Senhor. Lote, o sobrinho de Abraão, vivia na cidade de Sodoma. Uma das cidades mais pecadoras da Bíblia, cuja localização é desconhecida. No extremo sul do Mar Morto, Avner me levou até uma rara formação geológica. Pelo fato de o Mar Morto ser tão baixo, a água evapora rapidamente. O mar é 25% sólido e 6 vezes mais salgado do que o oceano. Agora deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que o Mar Morto, que é aqui, empurrou essa camada de sal para baixo, de modo que ela ficasse próxima ao leito? E essas camadas depois subiram paralelas às falhas. E aí então se formaram esses enormes pilares de sal. Os depósitos de sal resultantes cortam a paisagem por vários quilômetros. E as crianças de Israel chamam essa formação de a esposa de Lote. No capítulo 19 do Gênesis, Deus está bravo com o comportamento pecador dos sodomitas e se prepara para destruir a cidade. Mas antes, ele tenta salvar Lote, o sobrinho de Abraão, e toda a sua família. Então Deus disse: fuja, e não olhe para trás. A cidade será destruída. Então Deus fez chover dos céus enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então ele destruiu todos os habitantes da cidade. Mas a esposa de Lote olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Então temos essa forma de estátua aqui, temos o mar ali e terra sulfurosa por toda parte. E isso é Sodoma e Gomorra. Bom, é óbvio que não podemos dizer onde ficavam Sodoma e Gomorra, mas esta área aqui é realmente a área sobre a qual a história fala. Se você lê a Bíblia no local, ela lhe diz muita coisa sobre a história. Mas também percebo que se lê a Bíblia no próprio local da história, ela conta coisas sobre o local também. Quer dizer, você olha para esse local e é como se a Bíblia fosse o maior guia já escrito. Onde a tomatina é realizada. Colocando suas histórias em locais reais, os escritores da Bíblia estabeleceram uma relação sagrada entre as pessoas, a terra e Deus. Abraão é o fundador de uma nação a qual eu pertenço. Ele é o fundador da religião monoteísta. Pense só no homem que se submeteu à vontade de Deus, arrumou suas coisas e saiu em busca de uma terra estrangeira sobre a qual ele não sabia nada. Ele pode ser o pai de todos os crédulos. Ele é um símbolo e caminhamos sob sua luz há milênios. Esta é a passagem em que Deus testa Abrão. Ele disse: tome Isaque, teu filho único, a quem tu tanto amas, e vai à terra da visão. E o oferecerás a mim em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então Abraão levantou cedo, selou sua montaria e levou 2 de seus homens com ele, seu filho Isaque.
E ele cortou a madeira para a oferenda de fogo e foi ao local que Deus havia ordenado. Nossa jornada nos levou de volta a Jerusalém, a cidade onde acredita-se ser o local onde Deus deu a Abraão o teste máximo de sua fé. Decidimos caminhar até o local onde tudo pode ter acontecido, o Monte do Templo. Seguindo o caminho que Abraão deve ter feito, chegamos a Jerusalém Dung Gate, um dos 7 portais de entrada para a antiga cidade. Há 2000 anos, essas escadas levavam ao local sagrado do templo, o altar sagrado judeu construído por Salomão. Jesus deve ter feito o mesmo caminho durante suas visitas à cidade. Nossa busca por Abraão nos levou às partes judias e muçulmanas em direção à igreja do Santo Sepulcro, que está localizada na parte cristã. Essa distinção entre a parte judia, a parte muçulmana, a parte cristã e a parte armênia, quando isso foi feito? Isso é coisa do último século, embora houvesse outras divisões antes disso. E o último século seria quando? Digamos 300 anos. A igreja é dividida em áreas diferentes. Cada uma é controlada por uma denominação cristã rival. O Santo Sepulcro fica sobre os lugares em que se acredita que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. No início do cristianismo, foram traçados paralelos entre o quase sacrifício de Abraão com relação a Isaac e o sacrifício de Deus destinando Jesus à morte. Ouvimos um padre contar a história de Abraão em grego antigo. Ali levantou Abraão um altar. Depois atou seu filho Isaque e o pôs sobre a lenha que tinha disposto sobre o altar e, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar seu filho. Mas a esse mesmo ponto lhe gritou do céu um anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão, não estendais tua mão sobre o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois que, por me obedeceres, não perdoaste a teu único filho. Então Abraão, levantando os olhos, viu atrás de si um carneiro que estava preso aos ramos pelos chifres, e pegando, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraham, Abraham, idu ego. O quase sacrifício de Abraão sobre seu filho é uma das histórias mais profundas da Bíblia. E estamos prestes a ver o lugar onde se acredita que tudo tenha ocorrido. A cúpula da rocha no Monte do Templo. Como cada religião considera esse local sagrado, o Monte do Templo se tornou um símbolo notório de tensão entre judeus, cristãos e muçulmanos. Uma grande violência vem ocorrendo nos últimos anos e os não-muçulmanos foram proibidos de entrar aqui. A segurança é grande. Mas finalmente nos deixaram entrar. Nos disseram que fomos a primeira equipe ocidental a ser admitida no local em anos. Este pode ser o local mais sagrado na mais sagrada das cidades. Para os judeus, é o local do Templo de Salomão. Para os cristãos, o local onde Jesus caminhou. E para os muçulmanos, o monumento islâmico mais antigo de pé. A Cúpula da Rocha, feita para comemorar a jornada noturna de Maomé ao céu. Embora seja considerada uma das joias da arquitetura islâmica, a cúpula é extraordinária porque foi construída sobre uma rocha. Acredita-se que esse é o local para onde Abraão trouxe seu filho Isaac e se preparou para seguir a terrível ordem de Deus. E então eu percebi o poder da história. À medida que a lemos, não podemos evitar a pergunta: o que eu faria nessa situação?
Você andava por essa região bíblica com seu pai. Sabia na época que foi aqui que Abraão quase matou Isaac? Meu pai adorava a história, porque foi o máximo da experiência de Abraão. E a fé de Abraão foi testada. Mas ele conseguiu uma coisa em retorno, uma nação. Aqui, ele obedeceu sem esperar retorno. Foi pura fé. Mas existe essa pergunta. Você é pai, tem um filho e 2 filhas. Você faria isso? Mataria seus filhos em nome de Deus? Eu não sei. Para mim, Abraão era único, muito especial. Isso foi um começo. Acredito que hoje, Deus não lançaria tal desafio para ninguém. Para mim, a resposta a essa questão específica não importa tanto. O fato é que ela me fez examinar meu próprio relacionamento com Deus. Quando eu comecei essa jornada até as raízes da Bíblia, não sabia o que esperar ou o que iria encontrar. Embora esteja apenas numa parte do caminho, a Bíblia não parece mais tão distante para mim. As histórias não estão mais acontecendo num passado distante, com pessoas num local distante. Visitando esses locais, me sinto como se tivesse entrado na Bíblia. O que eu descobri caminhando na Bíblia é que as histórias são universais e têm a notável habilidade, mesmo milhares de anos depois, de terem sido escritas, de se tornar algo especial para cada um de nós. Minha aventura geográfica estava se transformando num tipo bem diferente de jornada. Versão brasileira Centauro.